Olá, pessoal. Quero chamar o professor Paulo Januzzi para nos acompanhar aqui, né? E trazer para a gente quais são essas nossas atuações principais do nosso projeto, quais são as vertentes, todas, né? Para vocês sempre estarem acompanhando todas as nossas atuações. Obrigado, Daniele, e já agradeço antecipadamente ao Marco, o nosso convidado, né, o Marco Antônio Pascolato, professor da Universidade do Minho, que já vou rapidamente apresentá-lo em seguida. Mas antes, como a Daniele comentou, nós temos, então, essa masterclass faz parte de um conjunto de outras 9, né, aulas gravadas e vinculadas a um conjunto de cursos que resolvemos desenvolver por conta de um manual, né, que colocamos já na internet desde 2 anos atrás, desenvolvido pelo CEPASP, da Universidade Federal de Goiás, que é Aprimorando o Planejamento Público Municipal, onde a gente, em vários capítulos, trata de tudo aquilo que o técnico ou gestor municipal deveria saber na sua área de atuação programática, setorial, né? Na área da educação, na área da segurança pública, na área da saúde, como é o caso aqui, e as outras áreas. Enfim, então essa palestra faz parte dessa estratégia, dessa nossa vontade de que a gente consiga contribuir para o aprimoramento das atividades de planejamento, especial, né, as atividades de desenho do PPA a partir do conhecimento, né, da legislação básica, das questões chaves e, naturalmente, dos indicadores. Porque nós acreditamos, né, do CEPASP e no CIAP, que é o Centro de Colaboração Interinstitucional de Inteligência Artificial aplicada às políticas públicas, que é também o outro centro que está por trás dessas ofertas, nós acreditamos que o planejamento importa, né? Planejar é preciso, não é isso, Marco? Né? Enfim, que, como disse o poeta, né, português, mas se a gente não quer ser arrastado ao sabor do vento, das marés, para os lugares indesejados, se a gente quer ter a possibilidade de escolher os nossos caminhos, a gente precisa ter, então, atividades como essa, de planejamento. Se a gente quer construir uma sociedade com mais emprego, com mais proteção social, com mais educação, com mais saúde, a gente precisa realmente, né, ter um bom diagnóstico da realidade do município, do estado, do país, para definir, né, o orçamento, definir os recursos, definir as políticas públicas necessárias para dar esse direcionamento. Bem, no âmbito desse projeto, nós temos os cursos, nós temos também em desenvolvimento já o ChatPP, o Chat Políticas Públicas, né, que é também uma ferramenta de apoio a essas capacitações, porque você pode fazer perguntas sobre políticas públicas e ter respostas a partir de um conjunto de mais de 20 mil textos, né, artigos de congressos científicos que nós colocamos no repositório de aprendizado e referência do nosso assistente de inteligência artificial generativa, que é o Chat Políticas Públicas, assim como temos outras atividades em desenvolvimento através de oficinas de documentação de programas públicos, né? E outras oficinas também que vão sendo, né, oferecidas no estado de Goiás e no Brasil como um todo também, à medida que a gente vai tendo recursos para isso. Mas, enfim, era essa só uma rápida notícia que eu queria passar para vocês, né, sobre essas atividades que estão vinculadas a essa atividade, né, mas o fato é que o que importa hoje é ouvir o professor Marco Antônio Pascolato, que é doutor em administração de organizações pela USP,
ele teve estágio na Nova School of Business and Economics em Portugal, né? Ele também teve um papel importante no nosso projeto de CIMAP, junto com o Ministério da Saúde, ele ainda é vinculado ao projeto, né? E atualmente ele é professor da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho, em Portugal, a diretora adjunta, inclusive, do Centro de Investigação em Ciência Política da universidade. Então, que bom que ele pôde aqui, então, estar presente para fazer essa fala, né, no campo da saúde, no campo em que ele trabalhou, continua trabalhando muito nesse sentido. Obrigado, Marco, pela sua receptividade e já passo, então, prontamente para você, para a sua exposição. Obrigado, Paulo, pelas palavras e pela apresentação. Também agradecer aqui ao apoio da Daniela e da Débora, que estão por trás disso tudo, tá bom? E fazem tudo isso acontecer. É muito, muito prazeroso receber o convite para essa Masterclass, Saúde no PPA. E principalmente é uma honra receber o convite do Paulo, do Vicente, né? São pessoas muito queridas, são grandes referências para mim. E hoje eu poder colaborar um pouquinho para vocês. Tá? Então, essa Masterclass basicamente vai seguir a lógica do material que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Que é o que vocês já devem ter contato, que é o material do Aprimorando, que é o livro que o professor Paulo Januzzi vinha apresentando. E ali no cantinho direito, vocês podem olhar que hoje basicamente a gente vai trabalhar com a parte de saúde. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a base do Sistema Único de Saúde no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre as questões-chave, os principais indicadores que são utilizados. Vou seguir a lógica um pouco que é trabalhada nesse capítulo desse livro Balizar para quem trabalha. E o Januzzi já falou um pouquinho quem eu sou, então já vão fazer aí 10 anos que eu estudo e trabalho na área com o SUS, na área de saúde pública, na área de sistemas de saúde. Principalmente nos últimos 5 anos, fiz parte de muitos projetos, trabalhei bastante com o Ministério, com alguns municípios e assim por diante, e passei por essas diversas instituições durante todo esse processo. Tá? Então, a lógica de hoje, quando a gente pensa e que vai balizar toda a nossa conversa de hoje, é sempre pensando a saúde como o direito de todos e o dever do Estado, né? Então, o Estado tem que garantir as políticas sociais e econômicas, com o fim de reduzir o risco da doença, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações. Né? Porque se a gente pensar no Estado, Sistema Único de Saúde, né, tem como base a Constituição Federal de 88 e todas as outras leis que a gente vai falar aqui, ele é um sistema beverediano, né? Então, é um sistema que o Estado atua fortemente em todas as etapas e todas as dimensões de um sistema de saúde. Né? Então, essa lógica que a gente vai trabalhar é sempre nessa lógica temporal e que tendo um sistema único de saúde por trás da nossa conversa, no nosso trabalho. Então, basicamente, aqui está a divisão de como vai ser essa Masterclass de hoje. Né? Então, está muito voltado ao capítulo, como a gente já trabalhou, sobre as normativas básicas e questões-chave. Então, vou passar por panorama, informações gerais, vou falar do exemplo de catalão que o livro utiliza, vou trazer alguns pontos do debate atual hoje, de alguns dos problemas e desafios que os municípios podem estar enfrentando, né, neste processo e dar algumas dicas no final, tá bom? E essas dicas são mais abertas, eu estou à disposição depois para quem quiser enviar e-mail, etc. Tem muita coisa, muito material sobre o sistema de saúde brasileiro, e principalmente voltado para a lógica local, para a lógica do município, e que a grande potência é a atenção básica. Né? Então, primeira coisa aqui que a gente vai trabalhar nessa lógica de panorama, né? Então, deixa eu só arrastar isso aqui um pouquinho para cá. Sobre, eu vou falar um pouquinho sobre contextualizar a importância do planejamento no setor da saúde para o município, e sempre com a lógica de garantir o acesso universal, integral e equitativo ao serviço de saúde, né? Então,
tão importante quanto a palavra universal, né? O terceiro termo, que é o equitativo, é o que a gente procura cada vez mais com o sistema de saúde beverediano, baseado no modelo de Beveridge, baseado no modelo britânico, que veio lá de trás, né? Então, como um sistema nacional de saúde, que no caso do Brasil é o SUS. Então, no final de tudo aqui, a gente quer subsidiar a tomada de decisão com base em diagnóstico e indicador, tá bom? Então, essa é a lógica que a gente vai estar trabalhando na Masterclass de hoje. Falando um pouquinho sobre as estruturas e diretrizes do SUS, né? Então, eu acredito que todo mundo saiba, tenha consciência um pouquinho. Então, o SUS é fundamentado nos princípios como universalidade, integralidade e equidade. E esses princípios são os princípios orientadores da organização dos serviços, né? E muitas vezes a gente pode pensar que em todo o país no mundo vai ter um sistema nacional de saúde com princípios orientadores, como o Brasil, universalidade e equidade, e isso não é verdade, né? Então, quando a gente olha sistemas de saúde baseado em modelos seguros de saúde, a lógica não é necessariamente a universalidade e tão quanto a equidade, tá bom? No caso do Sistema Único de Saúde, Sistema Brasileiro, a descentralização e a cooperação entre União e Estado são essenciais para a eficiência do sistema, né? Então, quando a gente olha para o modelo brasileiro, ele é um modelo descentralizado, em que as responsabilidades vão muito para o município, mas também com responsabilidades para o Estado e para a União, né? E aqueles municípios que performam bem, que têm bom desempenho, que conseguem atender as demandas de saúde da população, normalmente são os municípios que cooperam muito bem com estados, com a União, mas depois a gente vai falar num passo a mais, né, que são com os vizinhos, né, trabalhar de forma regionalizada, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre regionalização, que depois ganhou muita força a partir do Pacto pela Saúde, e depois com o decreto de 2011, e principalmente foi super impulsionada com a pandemia, né? E quando a gente pensa na estrutura do SUS também, é claro que a sua estrutura organizacional quer garantir a continuidade do cuidado e a integralidade da atenção, né? Então, aquela lógica que a gente entra pela atenção básica, é cuidado até a atenção terciária ou quartiária, e depois volta para a atenção básica para ser acompanhado, né? Então, a estrutura organizacional do SUS, a divisão de responsabilidades do SUS, tem essa lógica por trás, ok? Entrando um pouco na base legal e normativa, que quando vai se elaborar um PPA, quando vai se pensar nessa parte, sempre tem que ser citado, né? Então, na Constituição Federal, os artigos 96 a 200 têm que ser utilizados, né? Em seguida, tem as leis orgânicas, as leis balizadoras do SUS, né? A Lei 8.080, a Lei 8.142, tem algumas outras menores que também vão aparecendo, que falam sobre a estrutura organizativa, também tem que fazer parte como os dispositivos legais utilizados durante esse processo. Em seguida, outras partes que são balizadoras da estrutura legal e normativa do SUS, e principalmente na elaboração dos PPAs, a gente tem que lembrar das normas operacionais, né? Então, nós temos as NOB-SUS, as normas operacionais de assistência de saúde, as NOVA-SUS, e que vão estabelecer alguns parâmetros para execução e gestão do serviço de saúde, né? Então, todo esse arcabouço jurídico, ele assegura os direitos e qualidade dos serviços ofertados, né? E isso é fundamental quando a gente está elaborando um plano plurianual, porque vai ser responsabilidade do município a depender do seu tamanho, que a gente vai conversar já rapidamente também disso. Então, todo município cuida da atenção básica, que é depender do seu tamanho, você vai ter que subir para a secundária e assim por diante. E as parcerias, né? Então, a lógica do SUS é trabalhar de forma cooperativa, né? Então, a gente vai falar de outros elementos disso durante a apresentação de hoje, ok? Então, pensando no município, pensando na lógica do Sistema Único de Saúde no Brasil, a atenção básica, ela é o pilar, e ela é responsabilidade do município, certo? E ela é o pilar central do SUS também, sendo responsável por resolver até 80% das demandas em saúde, né? Então, e também não são todos os sistemas no mundo que a gente tem que a atenção básica é o pilar central do sistema.
né? O sistema português também tem, como é chamado aqui, os cuidados de saúde primários, que é o pilar central do sistema, mas não necessariamente vai ser sempre o pilar central. No caso do Brasil, é a atenção básica. A atenção básica, ela é normalmente responsável por resolver até 80% das demandas de saúde e tem que estar muito próxima, é uma atenção que tem que estar muito próxima da população, né? Então, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos os programas como Saúde da Família, né? A estratégia Saúde da Família e a atuação dos agentes comunitários da saúde é fundamental na atuação e na atuação do município frente à atenção básica, certo? E a responsabilidade tem que estar sendo pensada no momento de elaboração do PPA, né? Então, os agentes comunitários de saúde, para vocês entenderem, ele é um profissional do Sistema Único de Saúde do Brasil e que outros sistemas de saúde no mundo têm vindo para o Brasil para estudar. E essa conexão com a responsabilidade do município é essencial, né? Nós temos as equipes de estratégia de saúde da família espalhadas pelos municípios, né? Assim como ainda temos algumas equipes de atenção básica, né? As equipes ESF e as equipes AB. Ambas são responsáveis por fazer atenção básica nos municípios, tá? Por quê? A lógica é ter ação preventiva para reduzir a incidência de doenças e promover saúde, né? Então, a atenção básica ela é o pilar central do SUS, é o cuidado, é a prevenção, é a promoção à saúde, ok? Então, no panorama do sistema que a gente tem, na lógica municipal que a gente tem, esse é o pilar que vai ser utilizado. Olhando um pouquinho na organização da rede de serviços, né, e depois falando um pouquinho da programação pactuada e integrada, né, a rede de serviços ela tem que normalmente trabalhar de forma integrada. Então, ela tem que articular da atenção básica, média e alta complexidade, ou secundário, terciário e assim por diante. Vai depender como a gente chamar. Porque essa é a forma de garantir um cuidado integral, né? Então, percebam, se os municípios são os principais responsáveis pela atenção básica e depois nós temos a média e alta complexidade, isso vai depender muito de uma boa integração com outros municípios ao redor, com o governo estadual e a depender com o governo federal, certo? Então, essa articulação entre todos os entes é fundamental. E eu nem estou citando aqui os conselhos a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. CONAS, CONASEMS, COSEMS e os conselhos municipais de saúde que existem por aí, certo? E também não estou citando, a gente vai falar mais um pouquinho para frente, nem estou citando os consórcios que são formados às vezes para atividades específicas, né? Então, a organização e a prestação do cuidado de saúde dentro do Sistema Único de Saúde só funciona quando essa rede é integrada e organizada, né? E uma forma de fazer isso é através da programação pactuada integrada, né, em que ela organiza as funções e facilita a regionalização das ações, né? Então, um município muito pequeno, e às vezes até médio porte, mais ou menos, ele vai fazer provavelmente atenção básica e os outros níveis de atenção vão sendo feitos em municípios maiores já, né? Então, vocês vão ter ambulatórios, depois vocês vão ter, a nível de complexidade, vão ter hospitais, vão ter centros de saúde, por exemplo, com especialidades diferentes para atender aquela forma, e as pessoas têm que ir e depois voltar para a atenção básica, tá bom? Não é fácil, esse é um dos principais gargalos do SUS atualmente, tá? Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente também. Então, essa forma de integrar, ela contribui para um planejamento mais eficiente e para otimizar os recursos disponíveis. Isso já é padrão, já é estabelecido nos estudos, e principalmente hoje um termo muito utilizado, e principalmente para quem trabalha, quem vai elaborar um PPA de municípios de médio porte ou maiores, né, tem que se lembrar dos complexos regulatórios. Tá? Os complexos regulatórios, na parte de organização da rede de serviços, têm ganho um papel fundamental. Os estados têm atuado fortemente frente a isso, alguns municípios grandes já estão tendo estruturas também referente a isso, então é um passo a mais na organização da rede de serviços e que já vem tendo uma grande atuação. Ok? Aqui é simplesmente um exemplo que vocês têm acesso
no livro, né, referente a essa parte da atenção básica, secundária, terciária e assim por diante, tá bom? Então, 80% das demandas são resolvidas na atenção básica, né? Tem baixa complexidade, nós temos saúde da família, estratégia da família, os agentes comunitários e assim por diante. Depois, na atenção secundária, nós temos as UPAs, os ambulatórios especializados, e depois a gente entra na alta complexidade com hospitais, alguns complexos. Ok? Isso vocês vão ter acesso à lógica que vocês estão trabalhando, vocês têm acesso ao livro, e se vocês conseguem ter acesso facilmente, tá? Entrando na lógica mais agora da gestão regional, né, e o Pacto pela Saúde. Então, um outro instrumento legal, super forte, normativo a ser utilizado quando forem fazer o PPA é o Pacto pela Saúde, né? Porque ele promove, ele propõe a gestão compartilhada e a regionalização dos serviços, né? O foco é fortalecer a cooperação entre os municípios. Então, o sistema, primeiro nos anos 90, descentraliza muitos serviços para os municípios, como é até hoje, mas nos anos 2000 percebe a necessidade de integrar, através de regiões, certo? Essa prestação do serviço, né? Então, o Pacto pela Saúde vem nesse sentido, né? Ele vem com a lógica de tentar promover uma gestão regional mais eficiente, com maior qualidade no atendimento, né? E as transferências de recursos que acontecem nesse processo, do nível federal ao municipal e assim por diante, ela tem que ser sempre orientada para os critérios de equidade, né? Então, ajustando as ações de saúde às necessidades locais. A gente vai falar da parte depois da parte de finanças, parte de emissão de financiamento, né? E vai ver como é que esses modelos que foram atuando, PAB fixo, PAB variável, depois tivemos o Previne, e depois nós voltamos para uma lógica um pouco parecida com o PAB variável, com algumas mudanças de indicadores, né? Então, e com uma melhoria do processo e dos mecanismos de financiamento, ok? E, por fim, para fechando esse panorama que a gente vai estar trabalhando no nosso trabalho, é o uso de indicadores e planejamento baseado em dados, né? Então, coletar e analisar indicadores epidemiológicos sociográficos é essencial para orientar um planejamento municipal. Então, fazendo um PPA, tem que ter coleta, tem que ter análise dos indicadores sociodemográficos, epidemiológicos e assim por diante, todos os outros que estão ligados à saúde, né? Então, nós temos o DataSUS, todos os sistemas que fazem parte e alimentam o DataSUS, né? Essas fontes de dados, elas possibilitam o monitoramento dos resultados e definição de algumas metas. Então, por exemplo, quando a gente está elaborando um PPA, a gente olha o passado até o momento mais presente possível para definir o futuro, né? E essa análise que é das séries históricas e dos fatores de risco, elas acabam permitindo identificar algumas demandas e intervenções de forma intersetorial, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, olhar para a série histórica, olhar para os dados que são utilizados, faz com que facilite o planejamento de futuro, ok? Passamos pela parte do panorama e agora a gente vai começar a entrar um pouco sobre as informações gerais, né? Então, a gente vai começar a entrar um pouquinho de falar um pouquinho sobre indicadores, as fontes de dados, de onde buscar, e depois, logo em seguida, a gente vai falar sobre o exemplo de Catalão, né? Um exemplo que a gente pode utilizar aqui na aula de hoje como para a gente testar um pouquinho desses indicadores e das fontes de dados que são feitas, tá? Então, primeira parte, quando a gente entra nas informações gerais, né? Então, quando a gente olha para os dados, a gente tem que pensar sempre na forma como eles são contextualizados, né? Então, como é que esses dados e indicadores refletem a situação de saúde no município? Isso vai desde a parte demográfica, a parte estrutural, a parte epidemiológica, né? Então, ter esses dados para subsidiar o diagnóstico e o planejamento das ações de saúde é fundamental, ok? Então, assim, a gente tem que integrar diferentes fontes de informação, né? Então, nós temos o DataSUS, que reúne informação do CIA, CIH e todos os outros CI que existem por aí, para uma visão mais completa dos desafios e potencialidades, tá? No final da aula de hoje, eu vou fazer um teste com o ChatGPT com vocês,
e vocês vão ver que é uma versão beta que está em desenvolvimento, mas que depois no futuro pode ajudar muito pedindo dados e informações que vai comparar e de forma muito rápida e acesso muito rápido, tá bom? Então, quando a gente olha para esse diagnóstico, a gente também tem que lembrar um pouquinho sobre as especificidades locais para cada tipo de sistema. Então, por exemplo, um município pequeno, muitas vezes o número de leitos SUS talvez não vai interessar tanto quanto uma cobertura maior de equipe de saúde da família. Porque o município pequeno vai estar muito preocupado com a lógica da atenção básica, do cuidado básico, com as equipes de saúde da família, com as equipes de atenção básica, com os agentes comunitários de saúde e assim por diante. Vigilância, promoção à saúde. Os municípios pequenos vão pensar mais nessa lógica. Conforme um município cresce, a complexidade aumenta nesse processo também, tá bom? E aí, eu só trago os quadros para cada uma das partes que a gente vai estar trabalhando, como alguns exemplos de informação e aonde buscar, que vocês também têm acesso no material aprimorando de vocês para elaborar o PPA. Então, por exemplo, a percentual da população SUS dependente, né, esse é sempre estimado. O número de consultas médicas, leitos SUS por cada 1.000, 100.000 habitantes. Então, vocês vão tendo diferentes variações de indicadores a partir da necessidade que o gestor local vai ter, ok? Então, olhando um pouquinho mais para as dimensões agora de forma mais pontual. Então, por exemplo, pegando a parte de morbidade e mortalidade, né? É fundamental que a gente conheça os principais padrões de doenças e causas de óbitos mais relevantes no município, né? E quando a gente está pensando em atenção básica, principalmente olhando muito a lógica dos municípios menores, a gente vai estar olhando muito para mortalidade infantil, para mortalidade materna, né? Então, são indicadores muito sensíveis e que devem ser observados durante a lógica de elaboração do PPA. Mais do que isso, né, a gente tem que olhar para as tendências de variação de índices de doenças que existem. Então, se aquilo já é uma constante nos últimos 10, 15, 20 anos, né, normalmente 10, 15 anos, certo? Ou se aquilo aconteceu de forma esporádica em determinado ano e tentar entender o porquê que aquilo aconteceu, né? Então, por isso, a lógica de ter registros precisos e atualizados para monitorar o perfil epidemiológico e embasar a tomada de decisão, né? Então, no caso dos municípios, quando a gente tem dengue, chikungunya, as equipes de vigilância, elas atuam de forma muito conjunta e a partir dos registros que vão acontecendo em tempo real. Então, é importantíssimo que esses dados sejam muito bem monitorizados, acompanhados até na lógica do dia a dia, para que as ações podem ser muito pontuais e prontas, né? E, claro, os dados de morbidade e mortalidade têm muito a ver com a avaliação da eficácia das políticas de saúde, né, e identificação de vulnerabilidades. Então, aqui embaixo eu trago o quadro 8 para vocês também, que quem quiser vai lá acessar o documento do Aprimorando, né, do livro, que traz alguns dos indicadores de morbidade, né, a taxa de mortalidade infantil e assim por diante. Tá? A taxa de mortalidade infantil é um indicador muito que quem trabalha com atenção básica tem um carinho muito grande, né? Cuidado, número de consultas pré-natal e assim por diante. Okay? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso também no exemplo de Catalão. Quando a gente fala em vigilância em saúde, né, está muito ligado, claro, com morbidade e mortalidade, mas aqui o monitoramento epidemiológico para surtos e epidemias, como citei, é super importante, né? Então, a vigilância em saúde é o município que está ali dentro, né? A gente tem algumas estruturas estaduais e federais nesse processo, mas quem age no campo muito são as equipes de saúde local, de vigilância em saúde, né? Então, ter o alerta e resposta rápida é fundamental para que essas epidemias e, às vezes, surtos sejam controlados de forma rápida, né? Então, nós tivemos a pandemia da Covid-19, certo? No Brasil, nós temos dengue, chikungunya, né, que já são monitorizadas e vigiadas há muito tempo e que vão continuar tendo que ser, né? Então, os desafios operacionais, as limitações encontradas no processo de implementação reforçam a necessidade de capacitação e parceria intersetorial,
né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com dengue e chikungunya, a gente tem que estar trabalhando com o meio ambiente, né? Tem que estar trabalhando com o setor de transportes, tem que estar trabalhando com outras áreas dentro do município, né? Então, alguns dos indicadores que a gente pode usar é cobertura vacinal, taxa de incidência e assim por diante, ok? Então, a vigilância em saúde é outro aspecto com outras bases de dados que a gente pode estar acompanhando nesse processo. Quando a gente olha para a gestão, né, a gente olha mais para tentar explicar um pouquinho as estruturas e os processos de gestão, né, no setor de saúde. E aí entender todos esses níveis de governo e conselhos de saúde que existem, né? Então, por exemplo, na lógica municipal, sempre, quando se elabora o PPA, né? Então, tem que estar muito sempre alinhado com o Conselho Municipal de Saúde. Nós tivemos recentemente no ano passado, se eu não me engano, ou no ano anterior, as conferências municipais de saúde, né? E esses são instrumentos de coleta de informação e participação na elaboração do PPA na área da saúde, né? Então, o Conselho Municipal de Saúde tem que estar muito presente nesse processo, né? E ter uma gestão integrada local e depois a nível regional, estadual e federal vai melhorar muito a eficiência dos serviços, né? Então, é uma lógica de o sistema é descentralizado para o município, mas o município tem que conversar com os seus pares em volta, tem que conversar com as entidades que estão uma lógica um pouco mais superior, estadual e federal, também, por meio até também dos conselhos que existem, mas também tem que pedir participação social da população, tá bom? Então, ser gestor público de saúde não é fácil, certo? E por isso a necessidade de capacitação dos gestores e uso de ferramentas e indicadores para facilitar o planejamento e a avaliação. Por quê? A gente não elabora o PPA pensando no futuro e não estabelece meta, indicador e objetivo, né? Porque depois eu tenho que avaliar tudo isso se eu atingir, tá bom? Então tem que estar muito alinhado às informações de planejamento diferentes, né? E principalmente pensar nos desafios de coordenação entre as diferentes áreas, né? Esse também já é um problema da administração e gestão pública de diferentes países, né? Que é a cooperação e coordenação entre diferentes áreas, e o caso da saúde, normalmente ela coopera muito com as outras áreas e as outras áreas cooperam muito com ela, né? Então, falando, por exemplo, que eu vou citar depois os CIMAPs de educação na saúde, a área da educação tem que conversar com a área da saúde para depois ter profissionais de saúde atuando, certo? Para que a gente possa ter os serviços sendo prestados no final, ok? Então, alguns das informações e questões relevantes na área de gestão, né? Então, o controle social, através do Conselho Municipal, as conferências, os recursos humanos, né? Que estão na lógica municipal, então a quantidade, a formação, a capacitação, né? Por meio de PINEPs, ou seja, como for, a forma de remuneração, forma de contratação. Então, a depender dos municípios, o terceiro setor participa muito na prestação do serviço de saúde, ou seja, a forma de contratação é através do terceiro setor, né? A depender do porte também do município, o tipo de gestão de materiais e equipamentos que vai ter também vai ser mais complexo ou menos complexo, né? Então, no caso brasileiro, por exemplo, nós temos medicamentos sendo dispendidos nos postos de saúde, né? Então, nós temos uma política nacional de assistência farmacêutica, né? Quando a gente pensa em Portugal, essa dispensa é feita através das farmácias. Então, é muito interessante ver essas diferenças, e no caso de elaboração do PPA, tem que estar sempre muito bem representado, né? Então, quando a gente pensa, às vezes, numa lógica um pouquinho saindo do município, subindo um pouquinho, né? A gente tem que pensar nos COSEMs, que são estaduais, no CONASEMs, a nível nacional. Se tiver consórcios regionais vinculados à área da saúde, também tem que ter atuação. Se já tiver regiões de saúde que atuem de forma conjunta através das CIRS, também tem que ter uma forte atuação e assim por diante, tá bom? Então, as questões relevantes na área de gestão são gigantescas e que poderíamos passar muito tempo aqui falando, ok? E claro, quando a gente vai falar de finanças, a gente tem que falar um pouquinho sobre os aspectos financeiros que impactam o setor da saúde, desde a alocação às fontes de financiamento disponíveis, né? Então, as transferências que existem fundo a fundo, né? Que também é uma criação do sistema brasileiro e que ocorre de forma rápida, né? Mas quem está elaborando o PPA, o gestor público de saúde no campo, também tem que estar atento
as fontes de financiamento e as políticas de financiamento, principalmente da atenção básica. Né? Então, como eu já citei uma vez, nós tivemos lá PAB fixo, PAB variável, depois veio o Previne por um tempo, e agora voltou numa nova geração do PAB variável, né? E que está muito vinculada à performance dos indicadores. Né? Então, essa lógica de acompanhar os indicadores vinculados ao financiamento é super importante para que possa ter uma boa performance e o município possa muitas vezes receber mais recursos, tá bom? Então, ter atenção a essas políticas nacionais de financiamento é fundamental para fazer um bom PPA, né? Então, discutir os desafios quanto à captação, distribuição e utilização dos recursos, né? Então, o quanto do recurso municipal está estrangulado em pagar pessoas, né? O quanto do meu recurso municipal está estrangulado porque eu tive uma ação judicial que o município vai ter que pagar e vai ser um valor muito alto e que vai prejudicar o meu orçamento anual. Isso tudo tem que estar no PPA, tá bom? A judicialização da saúde, a gente vai falar dela depois, é um problema gigantesco para os municípios brasileiros, não só, também para o governo estadual e assim por diante. Okay? Então, compreender todas essas partes na lógica de finanças é super, super importante. Ok? E agora, pessoal, entrando do meio para o final da nossa Masterclass, é claro, falar do exemplo que vocês têm disponíveis também no Aprimorando, por isso que eu fico chamando a atenção para vocês irem no livro todo momento, o exemplo de Catalão. Né? E o exemplo de Catalão traz inúmeros indicadores e traz uma lógica muito interessante, né? Que é tentar enxergar o município muitas vezes dentro da lógica estadual. Né? Então, o quanto, por exemplo, os indicadores que o município tem são melhores ou piores na lógica estadual. Né? Um outro exercício que pode ser feito, e aqui na Masterclass de hoje não daria tempo, é pegar municípios parecidos, com portes populacionais parecidos, com estruturas de rede assistencial parecidas, próximos, e tentar fazer uma comparação sobre indicadores. Né? Então, por exemplo, as informações sobre nascimentos e condições de vida a nascer, tentar enxergar isso para quem está elaborando o PPA a partir de 2010, para ver a série histórica como isso está acontecendo. Então, se o número de nascidos vivos aumentou, certo? Mas se aumentou muito por número de partos cesáreos, que não é um indicador tão positivo vinculado à Organização Mundial da Saúde. Né? Então, o percentual de partos cesáreos, a gente pode ver o exemplo aqui, de 2010 a 2016 aumentou bastante, mas depois para 2019 reduziu. Né? Então, as formas como a gente vai trabalhando isso, né? Então, a taxa bruta de natalidade, número de mães de 10 a 14 anos, esse processo, depois de 10 a 19 anos, para tentar enxergar a lógica por trás desses indicadores e condições de vida ao nascer. Né? Então, todos esses são indicadores que, quando a gente vai olhar para um município, a gente tem que ter consciência de olhar e comparar, de algumas formas. Série histórica. A partir de 2010, por exemplo, a gente já tem bons indicadores antes até, mas a partir de 2010 nós temos dados maravilhosos na área da saúde no Brasil. Pode ter algumas quebras? Pode, mas nós temos dados constantes. Nós temos desde dados do IBGE a dados de Pesquisa Nacional da Saúde e assim por diante. Tá bom? Então, existe uma série histórica. Primeira lógica, histórica. Segunda lógica, comparar com municípios que sejam parecidos. Terceira lógica, como que o meu município está na lógica estadual. Né? Então, comparar se nós estamos melhor ou pior que o estado, principalmente nos indicadores de atenção básica. Tá? Conforme o município cresce mais, tem que olhar um pouquinho para os indicadores, muitas vezes também, de média e alta complexidade. Ok? Aqui também alguns exemplos de outros indicadores. Então, a cobertura vacinal, principalmente após a pandemia, é um problema do mundo todo, não é um problema só do Brasil. Então, a resistência a tomar as vacinas tem sido um problema mundial. Né? Então, a cobertura vacinal vai ser um indicador super sensível de bom desempenho da gestão local em saúde. Né? Então, porque vai ter que ter uma proximidade muito grande dos agentes locais, da parte local de saúde do município, para que as coberturas vacinais podem voltar a subir muito. Né? O Brasil sempre teve indicadores muito bons de cobertura vacinal.
E a lógica, depois a pandemia caiu bastante, mas alguns municípios conseguiram retomar isso, então compreender essa lógica, né? A lógica aqui, por exemplo, dos óbitos maternos, né? Então, Catalão era uma cidade que não tinha, e em 2016 teve 2, né? Então, entender por que isso aconteceu, se às vezes foi uma prática realizada ou foi alguma fatalidade naquele processo. Então, esses indicadores de cobertura da atenção básica, cobertura das equipes de secretaria de saúde da família, então, isso é fundamental, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os indicadores de cobertura de Catalão e do estado de Goiás, chama um pouco a atenção quanto à cobertura populacional em Catalão, por exemplo, é muito baixa comparada com a do estado. Tá bom? Então tem que olhar melhor um pouquinho por que isso está acontecendo, né? Uma outra parte é olhando os indicadores, por exemplo, de mortalidade, né? Então, quando olhar a série histórica desse processo, ver se esses indicadores estão melhorando ou não. Então, nós temos desde mortalidade infantil, população, AIDS, causas externas. Então, tudo isso tem acesso muito fácil hoje em dia a essas informações, e com o chat PP vai ficar ainda mais fácil, tá? E claro, sendo o setor local, municipal, dengue e chikungunya tem que estar acompanhando muito bem, ok? E a depender do tamanho do município, tem que olhar isso às vezes de forma mais macro, certo? Passando um pouquinho para os indicadores de estrutura de atenção da saúde, então, olhando um pouquinho para os leitos SUS a cada 100 mil habitantes e assim por diante, enfermeiros disponíveis, médicos disponíveis a cada 1.000 habitantes, você pode fazer uma comparação com a lógica local e estadual. Tá? A única questão é, às vezes, por exemplo, no número de médicos a depender do porte do município. Okay? Então, façam uma comparação com uma lógica sempre muito delicada. Mas também acessem o material do Aprimorando para vocês terem essa parte de forma muito mais profunda. Ok? Indicadores de despesa em saúde, então acredito que vocês já têm um pouco de conhecimento, também existe uma boa lógica de como olhar para isso. Então, desde a despesa total em saúde por habitante, numa lógica histórica, as transferências do SUS por habitante, a ver o percentual de despesa com pessoal. Então, por exemplo, aqui a gente percebe no percentual de despesa com pessoal comparado com despesa total, que de 2017 para 2019 saiu de 27,66% para 35,34%. Isso pode ser uma forma de estar estrangulando o orçamento, ok? E depois a gente tem que ver se esse número refletir num aumento de profissionais de saúde ou simplesmente é um aumento dos valores, ok? E assim por diante, tá bom? Uma lógica que tem acontecido no sistema de saúde brasileiro, a nível local, impacta talvez com um investimento externo, são o aumento das emendas parlamentares, o aumento dos recursos a nível federal. Tem que ficar atento a isso, mas na lógica do PPA é olhar muito para a atenção básica, ok? Passamos pelo exemplo de Catalão, certo? E agora a gente vai para um debate atual de alguns pontos que podem ser enfrentados quando estiverem elaborando os PPAs e que tem que ter em consideração. Então, o primeiro, isso para todos os níveis, é atenção com a judicialização da saúde no município. Se ainda não foi feito um levantamento, tem que ser feito um levantamento se a judicialização da saúde pode afetar ou não o orçamento municipal, e isso a curto, médio e longo prazo. É uma realidade de alguns anos e vai ser cada vez pior, certo? Então, o município tem que ter atenção aos processos judiciais que estão respondendo e às possíveis consequências de orçamento, certo? O segundo ponto é como é que esse município se comporta dentro da região de saúde e como é que pode potencializar sua performance. Então, a região de saúde atua como uma região de saúde mesmo, existem os instrumentos, têm sido bem utilizados, os municípios se conversam, a rede de atenção à saúde funciona bem, né? Então, como que pode potencializar essa performance? Certo? Então, essas são todas as respostas de sim ou não e que vão, muitas vezes, dar algumas pequenas respostas sobre a forma de como vai atuar, não é? E caso a regionalização ainda não esteja muito bem consolidada, tem os consórcios municipais que têm sido formados, tá? Mas tem que ter muito uma lógica de proximidade e coordenação. Um outro aspecto pode ser muito importante, principalmente
E aí, em todos os níveis de município, tá? A proximidade com as universidades, né? Que podem auxiliar na prestação do serviço público em saúde, que pode prover recursos humanos para aquele município, né? Então, quando uma universidade ela tem cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, as outras áreas de saúde, eles precisam de campo de prática, né? E muitas vezes esse campo de prática pode ser desde um município grande, onde a universidade às vezes vai estar, a um município menor próximo, né? E isso fornece quase que uma mão de obra temporária gratuita para aquele município, tá bom? Então, isso é fundamental. As proximidades com as universidades têm que ser muito bem aproveitadas a nível local no Brasil. A gente tem que ficar de olho com o cenário que está vindo pós-Covid, nós estamos vivendo ele e ainda entendendo, né? Então, o quanto a saúde das pessoas a nível e complexidade de atenção básica vai exigir maior ou menor atuação, né? Então, ainda é um processo que tem sido descoberto, né? Então, tem que ter atenção e no PPA tem que ter alguma margem de manobra para alguma atuação específica frente a um cenário pós-Covid. E, por fim, no PPA tem que ter articulação com as outras pastas, desde saneamento básico, meio ambiente, assistência social e assim por diante. Porque a saúde, por si só, ela é intersetorial desde o começo. Tá bom? Então, todos esses são pontos de atuação que tem que estar dentro do PPA e que tem que ser tomado em conta. Por fim, pessoal, algumas dicas para vocês aqui numa lógica mais do que de explorar o que existe por aí, tá? Dessa masterclass que tem sido dada e que tentei trazer o máximo de riqueza para vocês e estou à disposição para outras dicas, porque tem muita coisa boa no Brasil, tá bom? Primeira dica. Então, acompanhe o CONASEMS e acompanhe o CONSENS do estado que vocês estão. A rede CONSENS é super importante. O CONASEMS tem muito material bom, tem muito orientação técnica de como atuar a nível local, certo? E os CONSENS também, a depender do nível do estado que está, tem uma forte participação dentro dos municípios. Então, aproveitem de todo esse material que já existe de orientação técnica e rede, informação, entrar na rede e conversar com outros municípios, né? Isso é fundamental como uma dica para quem está atuando como gestor local em saúde, né? Então, entender o que o CONASEMS tem, entender o que o COSEMS do estado tem e muitas vezes cooperar, né? E ver informações de outros municípios e ter outras ideias, né? Segundo, puxando a sardinha aqui, um pouquinho, o projeto CIMAPS, o projeto que começou em 2020, tem sido desenvolvido, fiz parte do CIMAPS até pouco tempo, né? E que é um sistema de mapeamento da educação na saúde no Brasil. Então, principalmente para os municípios de médio porte a grande porte, olhem os painéis do CIMAPS, nós temos indicadores combinados da área da saúde e educação e vocês muitas vezes vão conseguir entender se o número de profissionais de saúde que estão sendo produzidos agora, muitas vezes vão atender o que é necessário no futuro, tá bom? Então, é uma outra dica, acessem o site do CIMAPS, acessem o portal, vejam os painéis, vejam as produções técnicas que estão maravilhosas, são muito boas, ok? Uma outra plataforma, aí é para quem quer utilizar de sistemas de BI mais fáceis, assim, mais visíveis, e com indicadores de saúde nas diferentes perspectivas, tá? Desde o acesso à morbidade, à mortalidade, a recursos humanos, a financiamento, que é o IEPS Data, tá bom? Que é desenvolvido pelo IEPS, tá? E eles têm atualizado a plataforma deles com bastante frequência, tá bom? Então, os dados ali estão atualizados com uma certa regularidade. Então, para os gestores públicos municipais em saúde, pode ajudar bastante. E, principalmente, ele facilita a cooperação, a comparação entre diferentes municípios, estados do Brasil. Então, vale a pena também acessar. Esse é puxando ainda mais a sardinha para mim. Esse foi um relatório que foi desenvolvido numa iniciativa global, em que eu fui uma das pessoas que liderou a iniciativa no Brasil, que é olhando um pouquinho para a sustentabilidade e resiliência do SUS. Então, para quem, no momento de elaboração do PPA, precisar olhar um pouco para os desafios do passado que foram enfrentados e um pouquinho o que vem aí para o futuro, além daqueles 6 pontos falados no debate atual, aqui tem muito mais material.
tá bom? Super profundo, relatório técnico que a gente fez de forma muito delicada e que vale a pena olhar também para refletir um pouquinho sobre o futuro e estratégia a nível local em saúde no Brasil, tá? E por fim, para a gente terminar e abrir para as perguntas, acho que o Januzzi aqui já citou no começo do debate sobre o CIAP, né, o Centro de Colaboração Institucional, voltado para a inteligência artificial aplicada em políticas públicas, que desenvolveu o ChatPP, que basicamente é uma solução em inteligência artificial para as políticas públicas no Brasil, ok? Ainda está numa versão beta, ainda está sendo desenvolvido, os gestores públicos em saúde podem pedir acesso através do portal. E para que vocês tenham um gostinho aqui hoje, eu fiz um teste, tá bom? E trouxe para vocês, eu tive acesso ao ChatPP, a versão beta, e vocês veem aqui à esquerda, né, que ele explica o que é a versão beta, fala da graduação de proximidade, que é uma parte aqui para você dar mais robustez à sua pesquisa ou não, né, a depender do grau de complexidade. E aqui ele funciona muito, o painel é muito visto assim como existe o ChatGPT, tá bom? Só que o ChatGPT é fechado, né? Então são bases de dados confiáveis, está sendo desenvolvido e assim por diante, ok? E eu fiz um teste aqui no ChatGPT. Eu falei, caro ChatGPT, poderia por favor comparar o município de Álvares Machado, do estado de São Paulo, com o estado de São Paulo, quanto à taxa de mortalidade infantil? Eu sou de Álvares Machado, nasci em Álvares Machado, no estado de São Paulo, e pedi para ele fazer essa comparação. E ele foi muito técnico e muito positivo nessa comparação. Então, ele já explica que para comparar a taxa de mortalidade infantil no município com o estado, precisou acessar os dados disponíveis no SIM e no SINAX, ambos da Secretaria de Estado de Saúde, no Ministério da Saúde do Brasil, né? Então, aqui são esses pequenos erros que às vezes acontecem no ChatGPT. Então, ele fala, de acordo com o SIM, em 2020, uma versão beta, né? A taxa de mortalidade de Álvares Machado foi de 10,3 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, e no estado de São Paulo foi de 7,4. E depois traz os dados do SINASC, tá? Percebam a potência que o ChatGPT vai ter no futuro, né? Eu acho que é isso que eu queria finalizar com a fala de hoje, né? Então, é uma versão beta, está em desenvolvimento, mas que no futuro pode ajudar muitos gestores públicos em saúde. Então, peçam acesso ao ChatGPT. Vocês podem ver que aqui depois ele explica de forma melhor como obter as informações, as bases de dados, traz todas as referências no final. Então, vale a pena ter acesso, ok? É isso. Finalizo aqui a minha Masterclass. A parte de conteúdo, estou aberto para perguntas. E obrigado desde já. Acho que a Dani deve estar voltando agora para trazer as perguntas para a gente. É isso? Deixa eu ver se a Daniele está voltando para trazer as perguntas do chat. Obrigado, Paulo, pelo comentário aqui. Não sei se a Daniele vai voltar para trazer as perguntas do YouTube. Eu acho que ela está voltando aqui pelo que me falou. Aqui já. Isso, a Dani está voltando. Perfeito, perfeito. E aí nós vamos debater algumas perguntas e aprofundar um pouquinho, tá bom? Voltando aqui, só para... A Daniele voltou. Oi, Daniele. Voltei. Bem na hora, minha internet apareceu aqui uma falha na conexão. Acontece. Mas obrigado pelo convite. Vamos às perguntas então, né? Vamos ver aqui se vamos ter perguntas no chat. Mas enquanto isso, né, pessoal, fiquem à vontade aí para mandar perguntas que nós iremos responder aqui, né? O professor ainda tem uns minutinhos aqui para responder. Mas enquanto isso, já queria, né, agradecer, né, pela fala, pela explanação, né, por também trazer um exemplo ali prático com relação ao ChatGPT. E a gente já deixou o link no chat, né? Então, quem quiser se cadastrar, a versão é gratuita, né? Então,
podem ficar à vontade aí, né? Então, vão ser ferramentas que vão, de fato, utilizar, vão auxiliar, né, na construção do planejamento público. Professora, aparentemente não temos perguntas. Tá ótimo. É só falando um pouquinho do ChatGPT e da potência dele, o grande problema da inteligência artificial atualmente é quando ela não é fechada e não é controlada, né? Então, e o ChatGPT é. Então, acho que, e por isso, tem que ser desenvolvido com muita calma, né? Então, acho que a potência do ChatGPT para o gestor público em saúde é gigantesca. Aqui eu trouxe só alguns elementos para ficar muito próximo do que o Aprimorando o livro traz na parte de saúde e destacando algumas partes. E fico à disposição mesmo para quem quiser entrar em contato, etc. LinkedIn, e-mail, estou à disposição de vocês e foi um super prazer. Agradeço de novo a Daniela aí por toda a organização, estava a Débora também aqui, e ao Januzzi, Vicente, os demais envolvidos pelo convite, tá? Obrigado mesmo. Nós que agradecemos sempre, né, essa parceria e disponibilidade de sempre, professor. Obrigado então. Disposição. É isso, então, finalizamos hoje. Espero, né, que tenha sido aproveitado por todos que nos acompanharam aqui até agora. A grande maioria, né, permaneceu do início até o fim aqui ao vivo com a gente. E na próxima semana ainda, né, teremos outros encontros para tratar de outros temas também mais aprofundados, né, direcionados também para a elaboração do PPA. Mais uma vez, obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.